Fala, galera abençoada! Hoje eu vim aqui para contar para vocês mais uma experiência sobrenatural. Bom, essa experiência, ela foi com o Espírito Santo. Então, foi uma das minhas primeiras experiências assim com ele e para mim foi muito forte, muito impactante, porque naquele momento eu entrei ali num certo conflito interno até eu entender depois que passou tudo o que tinha acontecido, né, foi bem, bem louco, poderia dizer assim. As coisas, a palavra já diz, né, que as coisas de Deus são loucura para o mundo. Então, é realmente quando você está passando, você está vivendo uma experiência sobrenatural, é algo muitas vezes indescritível. Mas eu vou tentar contar um pouquinho para vocês terem ideia de como foi. Bom, eu estava no centro de Curitiba, estava andando lá e tal. Eu estava indo, para quem né, vai assistir e não sabe do que eu estou falando, eu estava indo de uma praça a outra, só que a distância era bem grande. E enquanto eu fui andando ali e tal, de repente eu ouvi uma voz falar assim pra mim: tá vendo aquela menina? Né? E aí eu vi a menina, pensa, no meio de tanta gente, você ouvir sobre alguém específico, né? Já começa por aí. Tá vendo aquela menina? Então, você vai falar pra ela de Jesus. Eu, oi? Assim, no meio da rua. Eu quero que você pergunte para ela se ela já ouviu falar de Jesus e que você fale para ela qual é o plano de salvação, né? Hoje eu entendo que isso é uma coisa muito simples, né? Você simplesmente ali, em no máximo 2 minutos, você fala para a pessoa: Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Você já ouviu falar de Jesus? Você quer aceitar Jesus? Então, assim, é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito simples, mas como eu estava começando, digamos assim, né, nessa caminhada, para mim aquilo era, né, meu Deus, no meio da rua, falar para alguém que eu nunca vi na vida, perguntar, né, mesmo que hoje falando aqui até para vocês, eu sei que é algo muito simples, cara, na hora eu pirei. E aí eu lembro que muito engraçado, porque eu simplesmente comecei a andar ali e aí eu fui fazendo provas com Deus. A menina foi andando, eu fui passando os sinaleiros, né, os semáforos, e então eu falava assim: ah, se o semáforo fechar e eu parar exatamente do lado dela, eu vou falar. Aí beleza, lá fui eu, andando. Só que assim, eu não fui nem muito devagar, nem muito depressa, né? Fui ali no meu tempo, continuei andando da forma que eu tava andando mesmo. E pensando, não, ela tá bem à frente de mim, então se o sinaleiro fechar é porque é pra falar. Se ele continuar aberto e a menina atravessar é porque não era. Vocês já podem imaginar, né? Beleza. Chegou eu ali do lado da menina e o meu coração assim, né? Batendo mais do que não sei o que. E aí a menina até deu uma olhadinha assim, e eu, né, respirei fundo e aquela luta interna ali. É, não é? Ah, não, é coisa da minha cabeça. Só pode ser coisa da minha cabeça. Não, Joyce. Você só pode estar, né, sei lá, o que tá passando aí dentro. Não, é coisa da sua cabeça. Ah, se, sei lá, passar uma moto aqui, eu não lembro hoje, né, gente? Mas eu sei que eu fiz prova com Deus 4 vezes. Por 4 quadras eu fui fazendo prova com Deus. Ah, se acontecer tal coisa, é porque é pra eu falar. Se acontecer tal coisa, é porque é pra eu falar. Óbvio, né? Que Deus foi respondendo e foi acontecendo.
E aí ia virar uma bifurcação, então, né, a menina ia para um lado, eu ia para o outro. E aí não ia ter mais como eu ir atrás da menina. Deus falou assim pra mim, naquela quadra, né? E eu ali, na luta, ouvindo, mas, né, resistindo. E por medo, eu pensei, Deus, a menina vai me bater. O senhor não tá entendendo. Eu vou apanhar no meio da rua. Esse foi o primeiro dos pensamentos que eu tive, né? Aí o segundo pensamento foi: não, a menina vai me chamar de louca, vai fazer um barraco. Enfim, inúmeras coisas passaram na minha cabeça. Inúmeros pensamentos mesmo. Até que eu ouvi Deus falar assim pra mim: você tem noção da importância de uma alma pra mim? Gente, aquela pergunta simplesmente me arrebentou. Foi como se alguém pegasse o meu coração, o próprio Deus, né? E fizesse assim. Eu não tinha mais. Eu não tinha mais como questionar. Eu não tinha mais como lutar contra aquilo. E aí eu ainda tive que dar. Eu até lembro hoje, eu dou risada, né? Eu tive que dar aquela corridinha atrás da menina porque ela simplesmente foi, seguiu o caminho dela, né? E aí eu cutuquei no ombro dela. Aí, só que naquela hora, assim, foi verdadeiramente o Espírito Santo que falou. O nosso papel é dar o primeiro passo. O meu primeiro passo foi ir atrás da menina, né? Dar aquela tocadinha no ombro dela. E aí, a partir dali, o próprio Espírito Santo começou a falar. Porque, sinceramente, eu não faço a menor ideia de como eu fiz aquilo. Como eu falei, quando a gente tem uma experiência dessas, é inexplicável a sensação. O sentimento que a gente tem é inexplicável. Quando você termina, você simplesmente não faz ideia de como aquilo aconteceu. E aí eu lembro que eu perguntei ali para ela, mas né, você já conhece Jesus, já ouviu falar? Aí ela disse que sim, mas que e fez uma cara assim, sabe, de quem não liga muito ou não acreditava, enfim. E mas que ela já tinha ouvido falar sim, que né, ela já tinha ido numa igreja com uma amiga dela, enfim. E aí eu falei o que era para eu falar, né? Como eu falei no começo, o que foi a vida de Jesus, né? Que ele veio, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, né? E aí falei ali rapidinho para ela, perguntei o nome dela, mas para orar depois, por isso, na verdade, né? E o nome dela era Bárbara, eu lembro até hoje, porque eu nunca vou esquecer dessa experiência. E, e aí, então, né, eu perguntei se eu podia dar um abraço nela no final, né, e ela falou que sim. E depois que tudo isso passou, conforme eu fui indo embora, eu perguntei para Deus, tá, porque na minha ingenuidade, né, a menina ia falar que não, que ela nunca ouviu falar de Jesus e que aí a gente ia terminar abraçada e chorando e a menina ia ter aceitado, enfim. Mas, na verdade, depois eu perguntei para Deus, eu falei, tá, deixa eu entender. Eu perguntei para a menina se ela conhecia Jesus, ela disse que já conhecia, de ouvir falar, óbvio, né? E eu não conseguia entender qual era o propósito do Senhor ter feito aquilo. E aí eu ouvi ele me dizer que o propósito, na verdade, era me dar a minha primeira experiência, né? E que quando ele falou para mim, perguntou para mim se eu sabia a importância de uma alma para ele, foi aí que ele me ministrou. Ele me disse assim: você já parou para pensar que e ali na mente dela ela tava, se você existe, manda alguém vir falar comigo? Você parou para pensar
que você pode ter sido a terceira pessoa a falar com ela, depois de outras duas experiências que ela teve. Nessa terceira, ela tomou a decisão dentro do coração dela de aceitar Jesus, mesmo que não tenha sido comigo, mesmo que ela não tenha feito uma oração ali comigo. O passo seguinte que ela poderia dar é procurar alguém ou ir até uma igreja e fazer isso. Então, assim, ele foi ministrando todas as possibilidades do porquê eu ter aceitado cumprir o propósito dele naquele dia em falar com aquela moça era importante. Então, ele começou a ministrar a importância disso em mim. E aí, então, né, ele me marcou muito com essa experiência. E, como eu disse, foi ali o começo da minha caminhada verdadeiramente, né, com as experiências sobrenaturais, com o entendimento, porque no meu outro vídeo eu era uma criança, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas ali eu já estava começando a ter o meu relacionamento com Deus. Então ele começou, eu abri o meu coração e eu falei para ele: eis-me aqui, usa-me a mim. Então ele vai me usar aonde, como, quando e para quem ele quiser. Eu fiz essa escolha, eu disse isso para ele, e aí quando ele vem e fala para mim, fala para fulano, eu falo que não, né? Tô sendo totalmente controversa aquilo que eu falei para ele que eu faria. Então, eu espero que com essa experiência você também entenda que se você colocou a sua vida diante de Deus e pediu para ele te usar, não fuja quando ele te colocar em uma situação onde ele quer te usar. Que Deus abençoe você com esse vídeo. Espalhe essa experiência para mais pessoas para que elas entendam o propósito de Deus na vida delas em levar, né, a salvação de Jesus para outras pessoas, né? Seja você também um canal e comenta aqui embaixo alguma experiência que você também já teve de Deus fazer você falar de Jesus para alguém num hospital, na padaria, na escola, na faculdade, no trabalho. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Sabe? E ressuscitou, né? E foi por causa das nossas... Mas que dificuldade! E curte, comenta, compartilha.